Começa agora mais uma edição do Papo com Ela. Eu sou Michele Figueiredo e no programa de hoje a gente vai falar sobre violência contra a mulher. Teremos duas convidadas para isso. Uma representante do Ministério Público, a promotora Claire Vogel, que vai falar sobre a estruturação do Observatório Caliandra e como parcerias feitas pelo Ministério Público buscam garantir a proteção às mulheres e o combate à violência. E a gente conversa também com a professora de Direito Penal da Universidade Federal de Mato Grosso, Vládia, que vai nos ajudar a entender os mecanismos previstos na Lei Maria da Penha que garantem proteção a essas mulheres que se veem no contexto de violência. Hoje a gente também fala sobre a mudança na lei que passa a reconhecer o portador de fibromialgia como pessoa com deficiência no Brasil e também vamos contar a história da empreendedora Angélica, que mergulhou no mundo das empadas e garantiu a sua independência financeira. Então, já sabe, pega o teu café e vem comigo que o papo tá recheado de notícia. O programa Papo com Ela, juntamente com o Nossa República, programa de TV e site, encampam no mês de agosto a campanha Amor Sem Medo. Na verdade, é um projeto que a gente visa discutir essa violência contra as mulheres aqui em Mato Grosso. E como parte dessa programação, durante todo esse mês nós faremos entrevistas com pessoas que possam falar um pouco sobre esse fenômeno social que a gente vivencia aqui em Mato Grosso. E o Ministério Público aqui de Mato Grosso estruturou um observatório chamado Caliandra, que tem como foco o combate à violência contra a mulher e o acolhimento às vítimas. Para fortalecer essa proteção, parcerias são celebradas, por exemplo, com a Procuradoria da Mulher da Assembleia Legislativa. Para a gente conversar um pouco sobre a atuação do Ministério Público nessa seara, é que recebo hoje a promotora de justiça Claire Vogel Dutra. Doutora Claire, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse, nesse agosto lilás, mais uma vez, reforçar o debate sobre violência contra a mulher. E queria que a senhora explicasse um pouco para a gente de que forma atua o Observatório Caliandra, essa estrutura que foi organizada dentro do Ministério Público com esse enfoque, né, no público feminino. Isso. Muito obrigada, Michele, pelo convite, pelo espaço para participar. Eu acho que é importantíssimo, né, a gente discutir esse assunto com índices tão alarmantes de violência aqui no estado de Mato Grosso, né, tanto de feminicídio como de outros crimes, inclusive crimes sexuais, como estupro. A gente verifica aí uma quantidade muito grande de processos, né? Estou ali no núcleo da violência doméstica da capital e a gente realmente são 5 promotorias, são 4 juízes, magistrados e um volume muito grande de processos. Então a gente percebe que precisa-se realmente ter iniciativas para tentar mudar um pouco essa realidade. E aí o Ministério Público, né, uns 2 anos para cá, investiu, né, em estrutura tanto física como virtual, visando esse acolhimento às vítimas. Então a gente hoje tem o nosso projeto Caliandra, que existe um espaço Caliandra, que é um espaço de atendimento multiprofissional para as vítimas, que vão presencialmente, né, o mesmo atendimento pelo WhatsApp, aqueles casos encaminhados via ouvidoria, ou que a gente recebe denúncia do Disque 180 mesmo, né, nacional, o que se refere a Cuiabá, então é encaminhado lá pra gente, e a gente faz esse atendimento a essas vítimas. Então nós temos psicóloga, temos assistente social, temos assessoria jurídica, que acolhe, né, nós somos porta aberta, então qualquer vítima, qualquer pessoa que queira, né, qualquer mulher, cidadã daqui de Cuiabá, que esteja precisando de uma orientação, tirar dúvidas, saber de um processo que está em andamento, né, às vezes precisando de um encaminhamento para um programa social, para conseguir sair desse ciclo de violência e resgatar a sua autonomia. E nós temos virtualmente o nosso Observatório Caliandra, que é um portal dentro do site do Ministério Público que traz dados. Hoje nós iniciamos com foco total em feminicídio, né? Então a gente tem todos os dados de feminicídio atualizados dia a dia. Então aconteceu o caso, a gente atualiza todas as estatísticas referentes àquele caso, inclusive antecedentes, né, daquele agressor, da vítima, se ela já teve alguma situação de medida protetiva ou outros processos envolvendo aquele agressor ou outro, situações mesmo de crimes o local do crime, estatística referente a dados socioeconômicos, tanto da vítima como do agressor. Então a gente tem várias informações estatísticas, né? Então a gente usa vários bancos de dados para conseguir aquelas estatísticas bem completas referentes a feminicídio. Mas a ideia é ampliar. Então hoje a gente já traz dados de medidas protetivas em tempo real, inclusive, né, atualizado aí todos os dias, os dados de medida protetiva vinculados aí às informações do Estado,
né, da Secretaria de Segurança. Então, até dia 31 de julho, a gente já tinha mais de 10 mil medidas protetivas no estado de Mato Grosso deferidas, em torno de 10.200. Então, todos os dias a gente atualiza, então é grande o número de medidas protetivas, ainda bem que é o que salva mesmo as vítimas. E nós temos outras informações também no observatório, mas a ideia é que com o tempo a gente traga informação de todos os crimes de violência. Então, a gente vai ampliar esses dados estatísticos para trazer quais crimes mais acontecem, onde eles acontecem, até para que a gente possa adotar medidas, né, inclusive junto com outras instituições da rede de enfrentamento, para saber onde acontece mais esse crime, qual tipo de crime acontece em determinado local, né, seja em nível estadual ou mesmo em nível local. Até para pensar política pública mais assertiva, para né? cobrar do poder público que seja investido mais recursos naquele local e saber. E também projetos para tentar atuar na prevenção, para evitar que aqueles crimes continuem acontecendo naquela né, intensidade daquele local. Doutora, agora quando a gente pensa nesse perfil, né? Porque Caliandra vem destrinchando, vamos dizer assim, o que acontece em Mato Grosso com essa vítima, com esse agressor, qual era o contexto que se vivia, qual a influência que a gente tem do consumo de álcool, da dependência financeira e das medidas protetivas, né? A senhora disse, nós temos um grande volume e ainda bem elas salvam. Exatamente. Já está comprovado que a medida protetiva ela é eficaz? Muito, muito. Então, assim, a gente tem um impacto, a questão do álcool, né? Que você perguntou. A grande maioria tem influência do álcool. E uma droga lícita, né? A gente tem influência também de drogas ilícitas, né? Entorpecentes, mas o principal ainda é o álcool. Então, grande parte dessas situações de violência, não só feminicídio, mas todas as situações de violência envolvem questões do álcool. Então, é um vício causado por uma droga lícita e que a gente tem que, com políticas públicas, tentar ajudar também, né? Dar tratamento, né? Dar estrutura para evitar que esse vício continue causando mortes e crimes em geral. Então, a gente tem a questão da dependência financeira. Ela está muito presente? Sim, ela está, mas hoje não é mais o principal. A gente tinha até um tempo atrás grande parte de vítimas com dependência financeira e que não saíam do relacionamento porque dependiam. Ainda existe muito, até porque a gente sabe que é um crime que ainda acontece bastante na periferia, né, em situações, em famílias aí com baixo poder aquisitivo, mas o perfil ele vem mudando ao longo do tempo. A gente percebe que muitas das vítimas hoje elas já têm ensino superior completo, elas já têm independência financeira, e aí surge uma outra situação que eu acho que é importante a gente falar e alertar, que é a dependência emocional. E essa dependência emocional, muitas vezes, ela é causada pela violência psicológica, que é uma violência que muitas vezes, que antigamente não se dava tanta atenção. A gente falava em violência e falava muito em violência física, em ameaça, né, lesão corporal, vias de fato. Hoje, a gente percebe que o impacto grande, inclusive nos feminicídios, é a situação da violência psicológica. E que muitas dessas vezes a vítima não se vê como vítima de violência. Às vezes ela não consegue nem identificar que ela está sendo. Ela acha que aquilo ali é um cuidado, que é um ciúme normal. Ele tem ciúme porque ele gosta, ou ele está aí me protegendo para que eu não aconteça nada de ruim. E no fim, na verdade, é um controle que acaba sendo uma violência psicológica, que a vítima vai sendo isolada dos familiares, sendo isolada da família, né, sendo isolada dos amigos. Às vezes precisa sair do emprego, não pode frequentar outros locais, né? Fica só dentro de casa, acaba acontecendo muito de cárcere privado, é bem comum acontecer isso. Então, assim, a vítima vai sendo minada na sua autonomia. Então, ela fica achando que se ela sair daquele relacionamento, ela não vai conseguir outro, que ela não vai conseguir ser feliz de outra forma. E essa violência psicológica que vai diminuindo a autoestima e vai causando uma dependência emocional. Isso aí é muito mais forte, a gente tem verificado, do que a própria dependência financeira. E por fim, com relação às medidas protetivas, né? É muito importante a gente frisar que a medida protetiva, sim, salva a vida, né? Agora acabou de sair o relatório do Anuário Nacional de Segurança Pública. E esse anuário demonstrou que em Mato Grosso, em 2024, nós tivemos 47 feminicídios. Desses 47 feminicídios, apenas uma vítima tinha medida protetiva. Uma situação específica, a vítima tinha medida, nas demais nenhuma tinha procurado, tinha medida protetiva. Então você verifica que a grande maioria das vítimas que morreram e que sofreram feminicídio não tinham buscado ajuda, não buscaram. E pode ter certeza que muitas outras que buscaram acabaram não morrendo, salvaram-se por conta de buscar ajuda. Então é importante. Esse ano de 2025 nós já temos 32 feminicídios, né, até semana passada.
Desses 32, 4 tinham medidas protetivas. Aí você pode pensar, não, mas então quer dizer que essas 4 não salvaram as vítimas? Mas é uma informação que a gente precisa informar e precisa explicar. Por quê? Porque dessas 4, 3 haviam reatado com o agressor. Então, mesmo estando com medida protetiva, ela já tinha retornado ao relacionamento. Ela só não veio pedir a revogação. Mas a medida protetiva, ela não estava. Ela estava em vigor, mas ela, na prática, não estava sendo aplicada. Por quê? Porque a vítima permitiu que o agressor entrasse. Porque é diferente quando o agressor descumpre e a vítima pede ajuda. E aí vem a patrulha Maria da Penha, né? Ela aciona o botão do pânico, a gente pode colocar a tornozeleira e proteger essa vítima. Só teve uma situação em que realmente a vítima acionou o aplicativo SOS Mulher e a polícia não chegou a tempo, né? Foi uma situação esse ano, e que a vítima, mesmo com medida protetiva, realmente, infelizmente, o Estado, o poder público, não conseguiu a proteger. Mas em todas as outras situações, ou a vítima não tinha, ou se ela tinha, ela mesma permitiu que o agressor se aproximasse. A senhora cita pra gente o avanço da dependência emocional. Isso. E cita também esses 3 casos que as mulheres, mesmo com a medida protetiva, reataram os relacionamentos, permitindo o acesso desse que seria o seu algoz à sua vivência. É mais difícil romper a dependência emocional, doutora? É muito mais difícil porque a vítima precisa, e é nisso que a gente tem lutado com o poder público para ampliar os atendimentos psicológicos, principalmente atendimento psiquiátrico, atendimento psicológico. Porque a vítima de violência doméstica, psicológica, ela acaba de dano emocional, né, que a lei fala dano emocional causado pela violência psicológica, ela vai acabando com a autoestima. Então ela vai se perdendo, ela vai desenvolvendo diversos problemas de ordem emocional, né? A saúde mental dela fica prejudicada. Então ela precisa de um tratamento. Dificilmente nessas situações ela vai conseguir sair sozinha desse ciclo de violência. Ela vive num emaranhado de violência, numa teia, que ela não consegue desvincular. E às vezes não tem uma rede de apoio, uma família que a apoie, amigos, pessoas próximas, porque o agressor vai a isolando. Acaba separando ela dessas pessoas que poderiam ajudar e dar esse apoio. Então, a gente, quando identifica, quando chega essa informação, é muito importante que o poder público dê estrutura, dê esse atendimento, né? A gente teve redução dos espaços de atendimento aqui no município, né? Do atendimento psicológico. Hoje a gente só possui esse atendimento. Agora está em 2 locais, né? No HMC e na Secretaria da Mulher. A informação do município é que no segundo semestre agora vai ampliar para outros locais. E a gente tem buscado também, inclusive, junto com a Assembleia, né, em parcerias, tentar expandir isso para as universidades, para que façam esse atendimento. É importante que a gente una mais instituições para que a gente consiga tratar essas vítimas. Também tratar os agressores, que eu acho que é importante também a gente encaminhar esses agressores para que eles também sejam tratados, porque eles também estão em relacionamentos adoecidos, né? Mas é importantíssimo que essa vítima consiga ter um acompanhamento terapêutico, para que ela consiga se enxergar, para que ela consiga se reerguer emocionalmente e aí ela ter força para sair desse relacionamento, desse ciclo que vai virando um looping, né, sem fim e que muitas vezes acaba culminando aí numa morte, num feminicídio. Doutora, quando a gente pensa nesse cenário de vítimas, que a violência extrema contra a mulher é o feminicídio, Sim. A gente sabe, né? Mas me parece que aos poucos a gente vai vendo uma alteração na dinâmica social, porque antes a gente pensava que era um adulto que estava envolvido nessa questão da violência, e hoje me parece que os adolescentes também vêm replicando esse modelo que coloca a mulher numa situação muito difícil de agressão, né? Talvez não chegando ao feminicídio, mas as outras violências sendo cometidas. Isso chegou até o Ministério Público? Sim, a gente tem, inclusive, o nosso projeto que a gente, né, vai iniciar agora em agosto, o projeto Florescer, que nós lá do Espaço Caliandra estamos organizando. Vamos iniciar nas escolas de ensino médio, estaduais de ensino médio da capital. Então, o público-alvo são os adolescentes de 1º e 2º ano do ensino médio. Por quê? Porque já há essas informações, tem chegado inúmeros atendimentos, né, o conhecimento lá do Ministério Público de situações de relacionamento tóxico já na adolescência. Então, o que a gente percebe é que os adolescentes, eles começam no relacionamento, no namoro, o que é normal nessa faixa etária, 16, 17 anos, mas já começam com o controle, com o ciúme excessivo, querendo controlar a rede social, querendo determinar o que
a adolescente, a namorada, né, a menina pode ou não usar de roupa. Então já começa com um controle excessivo, já replicando essa conduta da vida adulta e que a porta de entrada para as violências, né? Nenhuma violência, dificilmente um feminicídio, ele ocorre de um dia para o outro. Há uma escalada de violência, né? Primeiro se inicia aí com uma violência psicológica, são essas situações que hoje a gente já entende que é violência psicológica, esse controle excessivo, esse ciúme, né? Controlar o dinheiro, controlar a vida, saber onde vai, né? Controlar os passos. E vai passando aí uma ameaça, a uma lesão corporal e, no fim, vira um feminicídio. Então, a gente quer prevenir. Então, a ideia é que esses casos a gente consiga frear. Porque, infelizmente, né, inclusive há um estudo de que a atual geração de jovens ela é mais machista do que a anterior. Então, a gente percebe um conservadorismo, né, um machismo já iniciando desde cedo nesses adolescentes. Crianças e adolescentes já com um pensamento que se a gente não fizer nada, se a sociedade realmente não agir, isso aí compete a todos, né? A família, o Estado, a educação, a escola, cada um tem que fazer a sua parte para tentar mudar um pouco essa realidade, senão, infelizmente, esses números não só não vão diminuir, como tendem a aumentar. Doutora, ao que a gente pode atribuir isso? É uma vivência dentro de casa que faz com que esses adolescentes acabem replicando um modelo que eles acessam, ou a gente pode dizer que o que está disponível hoje na rede social, na internet, também influencia de maneira muito agressiva o comportamento desses jovens? Eu acredito que é uma mistura desses fatores. Porque a gente tem, por um lado, lares violentos, né, em que muitas vezes se normalizou violência, né? Às vezes uma estrutura mais patriarcal em que há uma predominância, né, do pai, né? Às vezes há uma situação aí de violência psicológica ou mesmo de violência física, e uma criança ou adolescente que cresce num lar, ele tende a replicar isso aí, há estudos, a repetir esse comportamento, esse padrão de violência. Ele cresce achando isso normal, então ele tende a repetir esses padrões. E também essa situação, às vezes, de uma ausência dentro de casa. Então, a gente percebe, assim, uma liberdade que as crianças e os adolescentes hoje têm de acessar redes sociais, de acessar esse mundo virtual que, infelizmente, ainda é terra de ninguém. Não há um controle, não existem regras definidas quanto a isso. Então, se aquela família não é tão presente, às vezes, né, os pais precisam trabalhar fora, né, às vezes mesmo que estejam em casa, não tem aquela preocupação, né, de tirar o adolescente, o filho do quarto, né, de controlar o que ele acessa nas redes sociais. Por isso que é importante essa conscientização da família, porque essa ausência, essa omissão, ela tem causado adolescentes agressivos, né? A gente ficou sabendo aí em situações do Discord, por exemplo, em que há lives, em que se há sacrifício, né, crueldade contra animais, que há exibição aí de adolescentes se automutilando, né? Dando ordem para uma plateia assistir. Já houve notícia até de filmar pessoas morrendo, sendo mortas, né? Para que todos vejam isso aí, adolescentes, né? Pessoas, né, que ainda estão aí na flor da idade e que não deveriam ter acesso a esse tipo de informação. Então, a gente precisa realmente de projetos como esse, né, no sentido de prevenir, de tentar conscientizar, mas não vai funcionar se realmente não tiver também o apoio da família, do Estado, aí, através da educação, da ação social, né, e a própria, né, mídia que mostre isso aí para as famílias, que é importante a presença, né. Às vezes, infelizmente, o celular, ele reduziu as distâncias de quem está longe, mas ele aumentou a distância de quem está perto. Então, é isso que a gente tem visto, né? Às vezes, famílias que não dialogam, não conversam mais, porque está cada um no seu dispositivo, aí, no seu celular, e falta diálogo e não sabe nem o que está acontecendo dentro de casa. Aquela série Adolescência, ela é um exemplo muito claro disso, né? Foi um tapa na cara que muitos acabaram recebendo, para conseguir realmente acordar para essa realidade. Doutora, a senhora disse que muitas vezes as mulheres não têm a percepção de que elas estão passando por uma violência, né? Quando isso não chega ainda no físico, é difícil de entender o que está se passando. Me parece que foi criado um questionário, que é o violentômetro, pelo Ministério Público, é isso? Isso, no nosso Observatório Caliandra,
além dessas informações estatísticas, nós temos vários outros materiais informativos. E nós temos lá um quiz do respeito e o violentômetro. Esse quiz do respeito são perguntas que são feitas, então quem quiser saber se seu relacionamento, né, está sendo abusivo ou não, pode ir lá responder as perguntas. E com base nas respostas, dentro desse violentômetro, a gente vai saber em que nível que está o relacionamento, se há ou não violência, e dependendo do nível que está, já orienta a pedir ajuda, né, pedir uma orientação, procurar lá o próprio espaço com a Leandra, ou fazer uma reclamação aí no 180 na ouvidoria, inclusive com link para solicitação de medidas protetivas de forma virtual, através da Secretaria da Polícia Civil, né, a Polícia Civil tem hoje a Secretaria de Segurança, a Polícia Civil do Estado de Mato Grosso tem a possibilidade de fazer a medida protetiva virtual, e nosso espaço, o nosso observatório, a gente tem um link que direciona para a pessoa, se quiser fazer já essa medida, pedido de medida protetiva, não precisa nem de boletim de ocorrência mais. Antes havia, né? Primeiro tinha que fazer boletim de ocorrência para depois... Hoje a medida protetiva ela é totalmente autônoma. Direto. Independe, se você entende que se você está correndo algum risco, você já pode solicitar, independentemente de ter ou não processo em andamento, inquérito ou boletim de ocorrência. Mas aí nós temos também cartilhas, nós temos matérias, né, orientativas, tem lá os tipos de violência importantes, explicando, inclusive exemplificando o que seria violência física, patrimonial, sexual, psicológica. A gente moral. tem tido moral, com certeza, tem muito, né? Inclusive virtual. Hoje a gente já tem até um aumento de pena quando utiliza-se de inteligência artificial para prejudicar a honra de alguém, né? Para fazer uma difamação. Tem muita gente que difama usando inteligência artificial. Faz nudes, né? Cria vídeos, que nem era a pessoa só colocando o rosto. Então acontece, e já chegou para nós situações que acontecem de processo de violência doméstica em que o agressor difama a vítima e cria lá com a inteligência artificial um vídeo fingindo que é a vítima quando na verdade não é. Então isso aí hoje já tem um aumento de pena para isso. E com relação à violência sexual, que eu ia falar, hoje a gente tem tido um aumento de denúncias de pessoas que têm denunciado violência sexual dentro do casamento. Por quê? Porque até então, há um tempo atrás, não se via muito isso, né? Havia aquela história, você casou, então você é obrigado, né, a ter relações sexuais sempre que o marido quiser, você é obrigado a servir. Marital. Hoje já é bem comum, porque a gente percebe que é muito comum isso, de casos de estupro. Às vezes a vítima toma um remédio para dormir e quando verifica está sendo estuprada pelo próprio marido, sem ter consciência do que está acontecendo, né, sem ter dado o seu consentimento, porque independentemente do casamento ou não, a relação sexual precisa sempre ser consentida, né? O não é não, ele não vale só na rua, no estabelecimento comercial, num bar. Dentro de casa ele vale também, é não, né? Se a esposa, né, se a mulher não quer, o marido não tem o direito de estuprá-la. Então, a gente tem percebido uma quantidade maior, porque agora elas estão tomando consciência de que isso é crime. Doutora, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim, mas queria deixar nesse momento espaço para que a senhora convide a população para um momento de reflexão, aproveitando esse agosto lilás, né, de nos lembrar do papel de cada um de nós nessa luta para reverter esse cenário violento contra as mulheres. Exato, muito obrigada pelo espaço. Eu acho importantíssimo a gente entrar nessa discussão, até porque é importante que a imprensa, né, que tem esse papel, né, a mídia, ajude a divulgar, para que as pessoas tenham mais acesso à informação. E aí eu quero aproveitar então, né, eu acho que é uma temática que está no noticiário aí por conta desses números alarmantes, e é importante que todo mundo, seja aquela pessoa que sofre a violência, que está num relacionamento, que ela busque ajuda, porque infelizmente quando acontece um feminicídio, às vezes as pessoas falam, né, a gente vê às vezes nos comentários da notícia, cadê o Ministério Público, cadê o Judiciário, cadê a polícia que não fez nada? Mas se a denúncia não chega, a gente não tem como entrar na casa e saber o que está acontecendo. Quando a vítima pede uma medida protetiva, a gente acende um sinal amarelo ou vermelho, e aí a gente fica alerta, e aí toda a estrutura estatal vai trabalhar em benefício daquela vítima. Mas se ela não buscou essa ajuda, se ninguém denunciou, e outra, então isso aí a própria vítima tem esse papel. Mas se ela tá naquele emaranhado, ela tá naquela situação que ela não consegue sair, é importante que uma rede de apoio, que familiares, que vizinhos, que colegas de trabalho, que perceberem isso, pode denunciar. Essa denúncia pode ser, inclusive, anônima, né? A gente pode receber na ouvidoria, lá no Disque 180, olha, estou sabendo que a minha vizinha está sofrendo violência. Tomem aí a gente vai investigar.
Porque a grande parte desses crimes não depende da vontade da vítima. Hoje, só temos os crimes contra a honra, né, que é calúnia, injúria e difamação, que são de ação privada, e o crime de perseguição, que depende de representação da vítima. Até ameaça hoje, ameaça, vias de fato, o estupro, a violência psicológica, todos são de ação incondicionada. Não depende da representação da vítima. Então, se a informação chega ao Ministério Público, chega à polícia, nós somos obrigadas a investigar. Entendeu? Então, se a pessoa está sabendo, denuncie, você pode salvar uma vida, né? Isso é importante, que as pessoas tenham essa consciência, né? Às vezes o porteiro do condomínio, né? A funcionária da casa que está percebendo ali uma coisa estranha. É importante denunciar, porque você pode estar salvando uma vida. Muito obrigada pelas informações. Obrigada, eu que agradeço. Para quem ainda acha que pode levantar a mão, humilhar ou tirar a vida de uma mulher, o recado é o seguinte: a lei mudou. Agora quem comete feminicídio pode pegar 40 anos de prisão. Violência contra a mulher é crime e aqui em Mato Grosso não passa impune. Chega de calar, chega de fingir que não é com a gente. A cada dia milhares de mulheres sofrem agressões, ameaças e até perdem a vida só por serem mulheres. Isso precisa parar. Aqui em Mato Grosso a gente leva isso a sério. Todos os casos de feminicídio foram solucionados e os culpados são responsabilizados. Nosso estado é tolerância zero para quem agride, ameaça, persegue ou maltrata a mulher. Quem fizer vai responder por isso. E para você, mulher, que está passando por uma situação difícil, saiba, você não está sozinha. As forças de segurança estão preparadas para te ouvir, acolher e proteger. Está sofrendo violência doméstica ou conhece alguém que está passando por isso? Denuncie, ligue 181. Essa ação pode salvar uma vida. Ser Família Mulher, Governo de Mato Grosso. O papo faz uma breve pausa e volta já já.